TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Bebês que nascem aqui no Ceará devem sair da maternidade com CPF. TRE do Ceará alerta para o recadastramento eleitoral. Cai número de pessoas autuadas pela lei seca no Ceará. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. Os bebês que nascem aqui no Ceará agora devem sair da maternidade com o cadastro de pessoa física, o CPF, incluído na certidão de nascimento. O processo já existe em outros estados e no Ceará, 21 mil CPFs já foram incluídos em certidões de nascimento através do site da Receita Federal. Agora, os próprios cartórios oferecem o serviço através da Central Nacional do Registro Civil. A iniciativa foi demanda da ARPEM Brasil, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. A Central Nacional de Registros, ela veio facilitar em muito a emissão do CPF na certidão de nascimento. Ou no cartório, ou no posto de atendimento da maternidade, ele se conecta à Central Nacional de Registros, que se conecta à Receita Federal e o CPF é liberado imediatamente. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Ceará, através da Corregedoria Geral de Justiça. Vários serviços que já são necessários, indispensáveis à cidadania, eles já exigem esse número de CPF. Por exemplo, se você for fazer um plano de saúde para uma criança, a operadora do plano de saúde vai lhe pedir um número do CPF. Então, o tribunal, atento a isso, disciplinou que todos os cartórios de registro civil do Estado, a partir dessa norma baixada do tribunal, um provimento, estarão obrigados a emitirem o CPF na hora que fizerem o registro de nascimento da criança. Isso é uma vantagem para o cidadão, que não vai precisar mais se deslocar a outro lugar para fazer a inscrição no CPF. O vereador Jorge Pinheiro, do PSDC, é autor do projeto de lei 207/2017, que estabelece a proibição da instalação dos fotossensores em locais considerados perigosos e a retirada daqueles já instalados nessas áreas. O projeto de lei 207/2017, de autoria do vereador Jorge Pinheiro, do PSDC, estabelece não somente a proibição da instalação dos equipamentos em área de risco, como também a retirada gradual daqueles que já foram implantados. O que é que nós queremos através dessa propositura? Fazer com que naqueles locais que já são identificados como área de risco, que não haja dispositivo eletrônico de controle de velocidade. Por quê? Porque a simples visão daquele dispositivo faz com que a pessoa desacelere. E aí pode gerar exatamente aquela facilidade que o bandido precisa para poder abordar o cidadão. Então, com isso, nós queremos que nestas áreas de risco não haja esse dispositivo de controle de velocidade. Para o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, a iniciativa diminui as chances dos condutores serem abordados em áreas de vulnerabilidade. Sem dúvida que é uma iniciativa boa. Da mesma maneira que foi flexibilizado o ato de parar em sinal de trânsito tarde da noite, né? Porque se verificou que obrigar uma pessoa a ficar parada num sinal de trânsito tarde da noite é entregar essa pessoa para ser assaltada. Então, ela pode passar no sinal até 30 km por hora para se proteger. Da mesma maneira, o sensor, você obrigar uma pessoa a ir devagar numa área de risco, aumenta muito a chance de ela ser assaltada ou coisa pior. Ainda de acordo com o projeto, o mapeamento dos locais deverá ser feito anualmente, utilizando dados dos órgãos de segurança. A proposta, apresentada na Câmara Municipal, foi bem aceita pelos condutores que transitam nessas áreas. Eu acho que é válido sim, porque, sabe, existe também a fábrica de multa, né? Então eu acho que isso daí realmente é viável sim. Em áreas de risco normalmente não deveriam existir. A Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará tem lutado de forma incessante contra a intolerância religiosa no estado do Ceará e no Brasil. E para falar sobre as principais ações desenvolvidas pela comissão,
Nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Robson, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Um prazer meu, Hervel, de participar mais uma vez do seu programa. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor desse aí uma boa nova para os nossos telespectadores, é de que a comissão está apresentando um projeto de lei, ou, na verdade, vai encaminhar um projeto de lei para que algum vereador aqui da capital assuma, criando o Dia Municipal de Defesa da Promoção da Liberdade Religiosa, não é verdade? Isso, a gente já tem debatido o assunto sobre e a importância com alguns vereadores, e é importante que se desenvolvam ações positivas de combate à intolerância e principalmente de promoção da liberdade religiosa. Então, em estudos a gente definiu que um dia que seria muito bom para que fosse, e um dia que trata de algo positivo que aconteceu, foi o dia 24 de fevereiro, que foi a promulgação da primeira Constituição, da Constituição de 1891. Na verdade, foi a primeira Constituição que separou a Igreja do Estado e que o Estado brasileiro passou a ser visto como um Estado laico. Após a criação desta lei, digamos assim, há interesse da comissão de que seja criada uma coordenadoria de promoção da liberdade religiosa para o desenvolvimento, inclusive, de políticas públicas, coordenadoria tanto no âmbito municipal quanto estadual? Pronto, a gente vê a importância dessas coordenadorias que são criadas e no âmbito da liberdade religiosa, alguns estados já o fizeram e têm tido resultados positivos. Primeiro, que fortalece o debate interreligioso, criam-se políticas públicas para se educar, para se combater a intolerância, mas principalmente esse debate interreligioso, mostrando a importância que a religião tem na vida das pessoas, e também as coordenadorias elas conseguem coletar dados, porque até hoje no Brasil não se tem grandes estudos sobre o problema da liberdade religiosa. Você vê hoje num BO, quando você vai à delegacia, esse boletim de ocorrência, mesmo que seja ligado à liberdade religiosa, ele pode ser tratado como lesão corporal, claro, como dano. Então, você não tem como ter números concretos para mapear a intolerância, saber se realmente são casos pontuais ou se a intolerância ela tem crescido. Mas o senhor tem alguns números de denúncias relacionadas à intolerância religiosa no país? Pronto, no país o que a gente tem são números que são coletados pelo Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e que de 2011 até 2014 foram 543 denúncias. De 2011 a 2014? Então, pouco mais de 100 denúncias por ano. E aí a gente fez só dessas 543, só 216 tem informação relacionada à religião do informante, né, do denunciante. Então a gente vê que mesmo, apesar desse pequeno número serve de parâmetro para a gente ver que 35% das denúncias são relacionadas a pessoas que manifestam interesse pelo candomblé, tem 27% de evangélicos, 12% de espíritas, 10% de católicos. Então, isso significa que a intolerância, às vezes, mesmo a religião majoritária, que é a religião católica, em determinados momentos, os membros podem sofrer algum tipo de intolerância. Mas ainda é um número insignificante, né? É um número insignificante, porque ou eles estão sendo, ou o problema no Brasil é pontual, ou, na verdade, o que ocorre é que não existe um estudo científico que possa realmente mapear o problema da intolerância no Brasil. O que a gente tem visto é na internet, né? O crescimento da intolerância, principalmente nas redes sociais. E aí o problema não é só com religião, é com política, em outros ramos também, em outras situações da vida das pessoas. A internet tornou-se um meio mais rápido, mais prático e fácil para disseminar todo tipo de informação, não é verdade? E aí você fala sobre o que quer, às vezes sem conhecimento, então os doutores da internet, então e as críticas à religião são muito frequentes, a intolerância é frequente, como se a internet fosse uma terra de ninguém, né? Dr. Robson, qual a análise que o senhor faz das políticas públicas atuais existentes, não só no âmbito do Estado, e se existem, mas também no âmbito da União, relacionada à liberdade religiosa? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você.
Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Robson, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi, na verdade, um pedido de que o senhor faça uma análise sobre as políticas públicas relacionadas à liberdade religiosa no estado de Ceará e no país. O que a gente tem visto, se existem essas políticas públicas, elas são muito pequenas e tanto que você não tem números eficientes. Você não sabe realmente a dimensão do problema. Faltam coordenadorias, salvo engano, apenas 3 estados no Brasil. Existe uma coordenadoria estadual ligada à questão da liberdade religiosa, então você não tem políticas públicas que desenvolvam o relacionamento interreligioso e façam com que as pessoas possam compreender a importância da liberdade de expressão, a importância da liberdade de crença, de mudar ou não de religião, de ficar na religião. Então, é muito importante que essas políticas públicas, que se não são inexistentes, elas são muito poucas, que elas passem a serem vistas pelo poder público. Porque eu vi um vídeo sobre democracia, e o que é que se falava no vídeo? Que democracia é quando a maioria das pessoas, de acordo com o vídeo, voluntariamente passam a obedecer à lei. Então, e a religião, ela influencia as pessoas para que elas tenham esse desejo de obedecer à lei. Então, a religião tem esse poder, então muitas pessoas obedecem às leis não porque elas aprenderam, porque elas têm medo de alguma punição do Estado. O que fazem as pessoas obedecerem à lei, muitas vezes é o que elas aprenderam na religião que elas pertencem. Como é que a gente pode definir se determinada prática está entrando no campo da intolerância ou não? O que é intolerância religiosa na prática? Eu acho que a crítica em si, ela não é... A crítica, ela não faz parte da intolerância. A intolerância, ela começa quando você tem um discurso de ódio, quando você começa a partir, às vezes, até para a violência. Aí sim a gente passa a falar de intolerância. E a intolerância, ela é crime e deve ser punida pelo Estado, deve ser entendida pelo Estado a importância de que as pessoas precisam entender que religião tem uma cultura de paz. A religião, ela traz a paz, embora algumas pessoas desvirtuem aquilo que é ensinado e cometam atos que não deveriam, né? Que não aprendem nas respectivas religiões. Com certeza. Dr. Robson, a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará está apoiando aí a realização de 2 grandes eventos que serão realizados pela J. Reuben Clark Law. Um sobre, salvo engano, empreendedorismo e outro sobre mediação. O senhor poderia falar um pouco sobre esses eventos? Pronto. No mês de julho agora, o Dr. Francisco Valim, ele foi CEO de algumas grandes empresas, como a Oi, a Nextel, trabalhou na NET também, no grupo RBS, e ele virá falar justamente sobre empreendedorismo e treinar pessoas para que elas sejam facilitadoras de outra. Então, a J. Reuben Clark Law Society, o que é que ela tem? Ela tem como objetivo primordial defender a liberdade religiosa, e também o Estado democrático de direito. Então, a gente entende que as pessoas elas precisam de autossuficiência, serem autossuficiência espiritual e também a autossuficiência material. Então, o Francisco Valim vai estar vindo aqui no mês de julho, de dia 6 ao dia 9, fazendo alguns eventos no estado do Ceará para treinar empreendedores e que esses empreendedores treinados a gente possa se criar uma rede de facilitadores e de treinar mais pessoas para que elas possam desenvolver autossuficiência econômica. E o outro evento será sobre mediação? Em agosto a gente vai trazer o Elder Rendel Lee Wixon. Ele foi formado pela Universidade Brigham Young. A Universidade Brigham Young, a J. Reuben Clark é a faculdade de Direito dessa universidade americana. E ele exerceu o cargo de juiz por mais de 25 anos, o juiz da Corte Superior na Califórnia, e ele é especialista em mediação. Então, no mês de agosto, ele vai estar a convite da J. Reuben Clark, com apoio de diversas comissões da OAB, não só a Comissão de Liberdade Religiosa, mas também outras comissões, para que a gente faça um grande evento e as pessoas comecem a criar essa cultura de mediação, a cultura de paz também na justiça.
Como devem proceder os interessados em participar destes eventos? Eles já estão com inscrições abertas? Pronto, a gente vai estar começando a divulgar durante o mês de junho agora tanto o evento de julho quanto o evento de agosto e vai disponibilizar nas redes sociais. As pessoas podem acessar por meio da página no Facebook da J. Reuben Clark Law Society. A gente vai estar com maiores informações e os interessados vão poder participar. Nenhum desses eventos vai ter custo para os interessados, vão ser eventos gratuitos e a gente espera que as pessoas possam entender sobre empreendedorismo e aprender um pouco mais também sobre mediação. Dr. Robson, a Comissão de Liberdade Religiosa do AB Ceará, ela realmente tem desempenhado um papel importantíssimo e incansável no combate à intolerância religiosa no estado do Ceará e também no Brasil. O senhor poderia fazer aqui uma espécie de balanço das principais ações desenvolvidas pela comissão ao longo deste ano? Pronto, um dos objetivos da comissão é fazer com que ela se torne conhecida, para que as pessoas possam, e os líderes religiosos possam, em qualquer dificuldade que eles tenham com relação à liberdade religiosa, qualquer problema de intolerância, eles tenham um contato, eles tenham como entrar em contato com a comissão. Então, uma das coisas que a gente está promovendo também é o envio de ofícios, para tornar a comissão conhecida dos líderes religiosos, dos padres, dos pastores, dos pais de santo, então, enfim, de todos os líderes religiosos, para que eles saibam onde procurar ajuda. Por enquanto, a gente não tem um local, talvez, no poder público, e aí a OAB vai exercer esse papel de coletar esses dados e de auxiliar para que as pessoas possam realmente terem o direito de exercer a sua religião com liberdade. Dr. Robson, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza aqui de antemão a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo em prol da concretização de um direito fundamental, que é a liberdade religiosa, e abre agora espaço para suas considerações finais. Então, a liberdade religiosa e a liberdade, ela é um dos direitos inalienáveis do ser humano. Não se vive sem liberdade. Você não consegue, por mais que o Estado tente, ele não consegue fazer ou dominar o pensamento das pessoas. Então, é importante que a gente tenha e continue desenvolvendo a liberdade religiosa, a liberdade de expressão no Brasil, que nós possamos ser um país que consegue conviver com as diferenças e que cada um possa viver a sua vida sem interferir na vida dos demais. Obrigado. Ivelise Maia. E atenção, eleitores, o TRE do Ceará alerta para o recadastramento eleitoral dentro do prazo. 41% do eleitorado cearense já fez o recadastramento biométrico. Ou seja, 2.600.000 dos quase 6.300.000 eleitores do estado. A meta do Tribunal Regional Eleitoral é atingir 75% dos cearenses votantes até as eleições de 2018. Em Fortaleza, o objetivo é alcançar 45%. Mas, até agora, apenas 20% dos eleitores foram cadastrados. O chefe da Central de Atendimento ao Eleitor, Afrânio Aguiar, afirma que esse é o momento do eleitor fazer a biometria, já que a movimentação no local segue tranquila. O eleitor que vier agora, aproveitar, ele vai conseguir fazer de uma forma mais célere, sem perder muito tempo, Porque já é habitual, a gente percebe que quando deixa-se para a última hora, acaba perdendo mais tempo, Então é bom que o eleitor antecipe, venha aqui nos visitar e fazer o seu cadastramento biométrico. E quem aproveitou o tempo livre e compareceu à central foi a Helena. A corretora de imóveis quer testar a biometria nas eleições do ano que vem. A gente já fica kits e já fica despreocupada, E já vê se já funciona na próxima eleição. Além da central de atendimento ao eleitor na Praia de Iracema, o fortalezense possui mais 7 postos de atendimento disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Para ter acesso à lista completa, basta entrar no site tre-ce.jus.br. Nesse mesmo site, o eleitor também pode agendar o seu atendimento e evitar filas na hora de fazer a biometria. Além do site do TRE, que é tre-ce.jus.br, o eleitor também pode usar o Disque Eleitor, que é o número 148. Então, tem duas maneiras dele fazer o seu agendamento
e ser atendido aqui na Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza. E ele vai ficar também ciente do que precisa trazer, que é, no caso, um documento de identidade e um comprovante de residência atual. Ana Lívia fez o agendamento e indica marcar horário para não perder muito tempo. É melhor, é mais rápido. E uma boa notícia, neste ano de 2017 caiu o número de pessoas autuadas pela lei seca aqui no Ceará, se comparado ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril deste ano, 282 motoristas foram autuados na chamada lei seca aqui no Ceará. O número é 30% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Para o coordenador da equipe de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito, a diminuição deve-se à intensificação das fiscalizações. O Detran, ele não só vem intensificando o trabalho de fiscalização, principalmente nos retornos de praia e próximas às churrascarias, bares, clubes de forró. Então, hoje a gente já percebe que há uma formação de consciência nesse sentido. Além da fiscalização mais intensa, as pessoas estão se conscientizando de que realmente não vale a pena ir para a direção de um veículo após a ingestão de bebida alcoólica. Atualmente, a abordagem da lei funciona assim. Quando o condutor é parado em alguma blitz, ele é convidado a realizar o teste do bafômetro. Caso ele se recuse, ele vai sofrer processos administrativos, ter a Carteira Nacional de Habilitação apreendida e pagar uma multa no valor de R$ 2.934. Caso ele opte por realizar o exame e seja constatado que ele realmente ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, ele vai sofrer todas essas penalidades. Mas com um agravante, o motorista também vai ser preso. Aquele que se submeter ao teste e o resultado for igual ou superior a 0,34, ele é apresentado a uma autoridade policial, conduzido a uma delegacia, indiciado por crime de dirigir embriagado, e aí ele tem o veículo retido para ser liberado somente com a apresentação de um condutor habilitado. É importante dizer que essa pessoa vai ficar presa e que só vai ser liberada após o pagamento de fiança. Na opinião dos condutores, o rigor aplicado à lei é necessário para evitar tragédias no trânsito. Eu, graças a Deus, não pratico esse ato de beber, mas eu acho muito importante para a sociedade. Quem anda correto tem que ser a favor de uma lei dessa. A Comissão de Saúde da OAB Ceará vai realizar no período de 20 a 23 de junho, no Marina Parque Hotel, o 5º Congresso Brasileiro de Direito e Saúde. E para falar sobre o evento, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Saúde da OAB Ceará, Dr. Ricardo Madeiro. Dr. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Satisfação é nossa, agradecemos a oportunidade de falar sobre tão importante da temática. Eu gostaria inicialmente que o senhor destacasse aqui quais são os principais objetivos deste congresso. Na realidade, esse congresso ele foi idealizado pela Comissão de Saúde em parceria com a Promotoria de Saúde Pública, na pessoa da doutora Isabel Porto, onde nós percebíamos que judicializar não era tudo. Nós deveríamos tentar fazer a interface do mundo jurídico com o mundo da saúde e o mundo da gestão. Então, eram 3 mundos diferentes que tinham o mesmo objetivo, que era buscar a efetividade do direito à saúde, mas dentro das suas dificuldades, dentro das suas searas. Então, nós resolvemos idealizamos esse congresso, onde a gente coloca dentro do mesmo espaço os operadores do direito, junto com os operadores da saúde e o usuário em si da saúde. Então, cada qual vivencia a sua experiência, cada qual extravasa para as outras entidades e então nós, dessa forma, desenvolvemos uma das diretrizes do SUS, que é exatamente a participação popular. Então, o objetivo maior desse evento é buscar a efetividade do direito à saúde. O senhor, inclusive, iniciou a sua participação no programa com uma frase bastante importante. O senhor disse que judicializar não é tudo. E realmente nós vivemos uma época do chamado ativismo judicial.
principalmente nesta área da saúde, não é verdade? De que forma a comissão tem acompanhado essa chuva de ações, de demandas na área da saúde? Essa preocupação da judicialização da saúde, dessa demanda que vem crescendo exacerbadamente nos últimos anos, tem preocupado a todos, até porque o Poder Judiciário já se encontra, sobremaneira, já bastante atarefado. E isso, obviamente, veio a esbarrotar ainda mais as prateleiras dos fóruns. Então, nós entendemos que a mediação entre os interesses do cidadão com os interesses dos gestores e a efetividade desse direito, ela tem que ser intermediada por instituições como a Promotoria de Saúde e como a Ordem dos Advogados do Brasil, que defende os interesses da sociedade, que defende, antes de tudo, as prerrogativas constitucionais, que elas sejam realmente amparadas e sejam executadas. Então, dentro desse contexto, é que nós atuamos em busca dessa mediação dos interesses. Obviamente que nós não podemos permitir determinadas decisões judiciais que afrontam e que não trazem segurança jurídica, como também não podemos, muitas das vezes, permitir os abusos das prescrições. Então, o médico ele tem um papel muito importante enquanto prescritor. Enquanto prescritor, ele tem um papel importante nessa judicialização. E essa aproximação com os profissionais de saúde, com os médicos, com o Poder Judiciário, com os operadores do direito em si e os gestores, que têm as suas limitações, obviamente que tem fomentado esse debate. O próprio Conselho Nacional de Justiça, ele então criou em cada estado, o Comitê Executivo do Judiciário. Então, nesse Comitê Executivo, ele é composto pela magistratura federal e estadual, promotor federal e estadual, a Ordem dos Advogados, gestores, Defensoria Pública do Estado e da União, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Saúde. Enfim, é uma espécie de um fórum eclético, onde nós temos os mais diversos interesses, tentando agir de uma forma conjunta, que é a busca da efetividade do direito à saúde. E esse debate, essa integração, ela é salutar para todas as partes, mormente para o cidadão que está na ponta, necessitando da prestação do serviço público. Não é verdade? O cidadão é o objetivo de todos, né? A efetivação desse direito é o objetivo tanto da gestão, como dos operadores do direito, como dos profissionais de saúde. Claro. Então, obviamente que isso deve ser ponderado, obviamente, e hoje se discute exatamente essa ponderação, até essa ponderação na efetivação desse direito. Doutor Ricardo, essa será a 5ª edição do Congresso Brasileiro de Direito e Saúde. É um evento que realmente já faz parte do calendário de eventos jurídicos do país, eu diria assim. E quais são as novidades que serão trazidas para essa edição? A grande novidade desse evento, primeiro, que teremos 3 cursos pré-congressos, né? Será o primeiro dia 20, ele será debatido 3 temáticas em 3 salas separadas. São 8 horas de discussão sobre a saúde mental, sobre perspectivas locais e perspectivas nacionais. Nós vamos realizar o fórum do Comitê Executivo Estadual da Saúde, onde nós teremos convidados especiais, onde traremos as entidades médicas para essa discussão e teremos a gestão e o financiamento da gestão. Nós sabemos que os problemas que atingem hoje a saúde não é exclusivamente o financiamento. Certo. Obviamente que nós temos o problema do financiamento, que é algo sério, mas nós temos também o problema de gestão. Certo. Nós vemos a todo momento o sucateamento de ambulâncias do SAMU, nós vimos isso a nível nacional, não só local, nós vimos o estrago de medicamentos vencidos, então tudo isso, ele reflete também na capacidade de gerenciar. Então essa temática central, ele
faz exatamente essa discussão entre a gestão e o financiamento. Nessa área de saúde mental, que eu vejo aqui que também será debatida durante o encontro, quais são os principais desafios e perspectivas? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Saúde da OAB Ceará, Dr. Ricardo Madeiro. Dr. Ricardo, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi relacionada a um dos temas que será debatido, abordado durante o encontro. Diz respeito à saúde mental. Quais são os principais desafios e perspectivas desta área? O principal desafio é o acesso. Certo. O acesso à saúde mental. Nós temos uma deficiência muito grande nas unidades básicas de saúde no que diz respeito ao acesso desse cidadão. E as perspectivas, elas haverão de ser debatidas, porque nós temos que ampliar a atenção primária, nós temos que ampliar o combate imediato às crises existenciais de cada cidadão. Então, realmente vai ser um debate que vai ser tido por diversos setores e que nós deveremos chegar, obviamente, a traçar melhores perspectivas para a saúde mental que se encontra no estado de muita deficiência. Doutor Ricardo, é óbvio que a questão financeira é de alta relevância para que se possa desenvolver políticas públicas, não só na área da saúde, mas na área também da educação, assistência social e diversas outras áreas. Mas o senhor disse, inclusive, que a questão financeira não é o principal problema relacionado à saúde pública, e sim também a questão da gestão da saúde pública, não só no estado do Ceará, mas em todo o Brasil. Então, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais esse tema da gestão. Há muito desperdício, não só no âmbito dos municípios, mas dos estados e também da União. O que nós temos muitas das vezes é o despreparo de cidadãos que são eleitos como do Poder Executivo e traça, então, um secretariado, às vezes, também sem o devido preparo, sem o devido conhecimento e sem o devido domínio das suas atividades. Então, essa é uma das grandes preocupações que nós tínhamos e, por isso, nós nos aproximamos, então, do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Ceará, o COSEMES, na pessoa do seu presidente, doutor Josete, onde será realizado durante esse 5º Congresso Brasileiro de Direito de Saúde, nós realizaremos também o 16º Congresso de Secretários Estaduais, de secretários municipais de saúde do estado do Ceará. Então, será um evento onde nós teremos uma participação muito efetiva dos gestores públicos. Então, obviamente que nós teremos aí a participação não só dos gestores, mas como dos próprios assessores, como os procuradores também, os procuradores dos municípios. Importante essa participação dos procuradores. A participação também dos procuradores. Então, essa discussão, ela visará principalmente atender aos anseios de cada instituição e chegarmos ao denominador comum na busca da efetividade desse direito à saúde. Doutor Ricardo, como devem proceder as pessoas que estejam nos assistindo e tenham interesse no tema e queiram participar do Congresso? Nós disponibilizamos o site do Congresso, www.congressodireitoesaude.com.br. As inscrições podem ser feitas através do site e podem ser feitas também no dia também. De preferência que seja feito com antecedência até pela limitação das vagas. É um evento que terá a abertura com a palestra temática de saúde, financiamento e gestão, será proferida pelo governador do estado do Ceará, Camilo Santana, que deverá proceder à palestra magna desse evento, no dia 20 à noite, no Marina Parque Hotel.
E quem participar do evento terá direito a certificado? Teremos a certificação de 30 horas do congresso e mais 8 horas dos cursos. E, obviamente, que terão a sua qualificação. Doutor Ricardo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença, parabeniza a Comissão de Saúde do AB Ceará pela iniciativa de realizar este congresso para debater um tema tão importante a todos, importância e muita relevância para os cidadãos, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Nós solicitamos a preocupação e o envolvimento de todos, não só dos gestores, mas também do próprio cidadão, como dos operadores de direito, pela importância da temática. Eu acho que hoje a saúde pede socorro, não sabe a quem pedir. Então, nós temos que ter um pouco de sensibilidade dentro dessa temática, porque é muito difícil você ver um ente seu no corredor de um hospital, um ente seu mendigando uma consulta com o especialista, um ente seu mendigando uma cirurgia, passando 2, 3 anos na fila, e quando busca esse direito, quando consegue esse direito, muitas das vezes já deixa sequelas. Essa patologia que acomete determinada patologia pode, obviamente, já trazer sequelas a esse cidadão quando não leva à morte. Então, esse é o objetivo de todos, a busca da efetividade desse direito, a garantia de direito à saúde e, principalmente, o acesso à saúde. Obrigado. Ivelise Maia. A equipe de saúde da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará vacinou, entre técnicos internos e agentes penitenciários, mais de 9.000 pessoas desde o dia 1º de maio. As vacinações contra o vírus da gripe H1N1 fazem parte de uma campanha nacional do Ministério da Saúde e coordenada pela Sejus, pelo Núcleo de Saúde. As pessoas privadas de liberdade e os funcionários do sistema prisional estão no grupo prioritário para o recebimento da vacina. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil, a nossa agenda. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 11 de julho. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojuridico@gmail.com. Assista todos os programas do nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.